convite. É um prazer estar aqui. Eu digo que missionário, mesmo que em férias, ele tem que ter a consciência de que ele continua trabalhando. Uma vez missionário, sempre missionário, né? E é um prazer, gente, é uma satisfação estar aqui com os irmãos. E eu também digo que nós, missionários em comunidades ribeirinhas, às vezes nós pregamos para 2, 3 pessoas. O mesmo prazer de pregar para uma igreja cheia, lotada, é também um prazer pregar para 2, 3 pessoas, porque a palavra do Senhor, ela não tem limites. Então, aonde Ele faz com muitas pessoas, Ele também faz com poucas. O seu poder, Ele não é limitado, amém? Então, como já bem disseram, meu nome é Rani, faço parte da Junta de Missões Nacionais, que é da Convenção Batista Brasileira, e sou da primeira igreja batista de Peru do Rio, que foi a igreja que me enviou. E faço parte do projeto Radical Amazônia. Porém, ano passado, o projeto Radical Amazônia, ele se juntou com o projeto Radical Pantanal, que é um projeto novo que nós estamos começando do zero. E os coordenadores e mentores do projeto Radical Pantanal a irmã Silene e o pastor Josivano, os quais são os meus coordenadores e mentores. Também mando um abraço de todos eles para os irmãos. E esse projeto, ele nasceu de uma necessidade dos povos ribeirinhos do Pantanal, no qual não existem, né, igrejas batistas dentro destas comunidades. E é um prazer imenso pregar a palavra do Senhor, não somente por ser um chamado, mas porque ao chegar na comunidade onde eu trabalho atualmente, uma senhora de 92 anos chegou e falou: a minha vida inteira eu esperei por missionários nesta comunidade. Ela disse também que nunca houve uma igreja nessa comunidade onde nós estamos hoje e que as pessoas lá estão sedentas por Cristo, por ouvir a palavra e por serem ensinadas. E é muito gratificante, pois essas pessoas, elas veem que têm a necessidade de ouvir a palavra, de entender a palavra e serem ensinadas. Então, nós somos, aliás, pioneiras, né? Eu e minha dupla, que é a Ruana, ela também está em férias, ela mora em Carangola, Minas Gerais, e nós estamos ali iniciando esse projeto, esse trabalho, que é na comunidade Paraguai-Mirim, que fica no Rio Paraguai. Eu poderia aqui, gente, passar a noite toda falando, a semana toda, se fosse necessário, porque é muita coisa a se fazer. E eu peço aos irmãos que continuem orando pelo projeto Radical Amazônia, agora Amazônia e Pantanal, que, graças ao Senhor, estamos expandindo e a palavra do Senhor está indo cada vez mais longe, amém? Peço aos irmãos que abrem suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 25, do versículo 29 e 30. Que vai nos dizer assim: porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Neste capítulo, Jesus fala sobre a parábola dos talentos. Jesus fala nessa parábola sobre um homem que ele é dono de muitas propriedades. E prestes a viajar, esse dono dessas propriedades, ele confia talentos aos seus servos, né? Os seus bens, no caso, aos seus servos. Para um servo, ele deu 5 talentos. Para outro servo, ele deu 2 talentos. E para outro servo, ele deu apenas 1 talento. Agora, eu pergunto aos irmãos, por mais que muitos de vocês, talvez, se não todos aqui, já saibam sobre essa parábola, vão saber o que acontece, mas, às vezes, você se pergunta, por que será que a um ele confiou 5, a outra ele confiou 2, e a outra ele confiou só 1?
Será que ele está sendo injusto? Ou será que ele está avaliando de acordo com a capacidade de cada um de poder administrar os seus bens? Esse talento confiado a seus servos era uma unidade monetária no uso da época. Ou seja, ele estava confiando a riqueza dele aos seus servos. Lógico, ele vai querer que essa riqueza ela seja multiplicada. Por exemplo, todos aqui acredito que trabalham ou já trabalharam ou estudam. E quando um patrão ele deixa a fábrica na mão de um administrador ou então nas mãos dos trabalhadores, eles vão querer que trabalhem bem. Vai querer que você multiplique o trabalho, que você honre o trabalho enquanto estiver fora. É claro que tem algumas pessoas que não honram isso e acabam até, digamos, fazendo coisas erradas. Só porque o patrão não está, vamos fazer a festa, não é bem assim? Então, essa história, ela meio que abrange isso. É um ato de confiança. Vou te confiar os meus bens para saber o que você vai fazer com eles. E, naturalmente, esse proprietário, ele era um homem muito rico. E sua ausência, ele esperava que seu dinheiro não ficasse parado. Bom, eu confiei aos meus servos, né, os talentos, então eu quero que ele, naturalmente, multiplique esses meus talentos. Quando ele confiou tais quantias a seus servos, obviamente, ele esperava por esses rendimentos. O servo que recebeu 5 talentos, ele conseguiu dobrar esse patrimônio. Ele conseguiu multiplicar esse patrimônio. Então, ele foi um servo bom e fiel, da onde o seu patrão ali, no caso, o seu senhor, ele reconheceu e se agradou daquele servo. A outro servo que ele confiou os 2 talentos, também ele multiplicou. Ele também se agradou desse servo que recebeu 2 talentos. Mas e o servo que recebeu um só talento? Infelizmente, ele enterrou esse talento e ficou aguardando o seu senhor voltar. Simplesmente ele foi lá, cavou, porque era algo comum daquela época, né? O costume de enterrar quantias no chão, ali, o dinheiro de tesouros diversos, era uma prática comum daquela época enterrar. Então, o servo que recebeu somente um talento, ele foi lá e simplesmente enterrou o talento no qual ele recebeu. Ele não multiplicou. Ele achou que o melhor seria enterrar, porque iria guardar para o seu senhor, quando o seu senhor voltasse, talvez se agradaria disso. Mas não foi bem assim que aconteceu. Quando o patrão, enfim, voltou de sua viagem, os servos que multiplicaram os talentos apresentaram seus resultados. Bom, quando o seu patrão chega, talvez de férias, você passa o resultado para eles. Olha, patrão, aconteceu isso, isso e isso. Deu certo aqui, deu errado aqui, mas nós conseguimos manter a empresa fluindo bem. Talvez você que estuda e você também está de férias, às vezes você vai fazer algo inovador com aquilo que você aprendeu. Ou então você vai continuar estudando, você não vai parar. E o proprietário aprovou os resultados obtidos e ainda prometeu confiar aos seus servos bons, da qual multiplicaram os seus bens maiores ainda. Ou seja, ele viu, olha, se eu confiei tais patrimônios nas mãos dos meus servos e eles multiplicaram, eu creio que eu posso confiar mais coisas ainda, porque eles vão multiplicar muito mais. Isso vai ser ótimo. Já o servo que recebeu apenas um talento, que enterrou, foi chamado pelo proprietário de mau e negligente. Essa é a história, essa é a parábola que o Senhor nos ensina. E eu gostaria de começar perguntando ao Senhor, eu já comecei, né? Mas eu gostaria de dar continuidade perguntando aos irmãos o que o Senhor tem confiado em suas mãos e o que você tem feito com aquilo que o Senhor tem confiado em suas mãos. Vamos dizer que o Senhor Jesus, Ele confiou um ministério em suas mãos. E talvez você fale, eu não quero esse ministério porque não é para mim. E aí você deixa ele bem guardadinho lá na gaveta, lá dentro do seu coração, e você fale, não vou prosseguir por isso, porque é grande demais, então eu tenho muito medo. Será que você está sendo realmente um servo bom? Ou um servo obediente? Porque talvez o seu medo está te cegando. Na verdade, você não está sendo obediente, na verdade, você está deixando
o seu eu, os seus medos, a sua incapacidade de falar mais alto. Você apenas criou uma desculpa para você não fazer a obra do Senhor. E como você entrega um trabalho ao seu patrão? Porque muitas das vezes, né, a gente honra tanto o nosso patrão no nosso trabalho, porque quer que ele veja o nosso rendimento, mas na casa do Senhor a gente faz de qualquer jeito. Sendo que, na verdade, ao contrário, o mais importante deveria ser nós dedicarmos a obra do Senhor com total propriedade, com total obediência, e também assim nós também fazemos nosso trabalho secular, né? Eu falava muito, né, antes de ir para o campo, que eu também trabalhava, né, normal, eu trabalhava numa empresa, e as pessoas chegavam assim, no meu trabalho secular eu faço isso, mas aqui no meu trabalho santo na igreja eu não faço isso. Mas eu falo assim, gente, se você é do Senhor, se você é servo de Cristo, tudo na sua vida é santo, tudo que você faz, faça como se fosse para o Senhor, não é assim que diz a palavra de Deus? Então, naturalmente, o seu trabalho ele é santo porque você não está fazendo para agradar o seu patrão. Você está fazendo para o Senhor te sustenta através daquele trabalho. Se você trabalha em casa, você não trabalha para agradar o seu marido ou seus filhos, você faz como se fosse para o Senhor, porque Ele te deu um ministério de ser mãe ou mulher do lar. Também você que estuda, você tem que estudar não somente para se formar ou se tornar alguém na vida. Você faz como se fosse para o Senhor, porque você tem que ter dignidade, você tem que ter um trabalho, você tem que crescer. Então, tudo que você for fazer, faça como se fosse para o Senhor, e não de qualquer jeito. E a gente tem a mania de fazer tudo o que somente foi pedido e nada mais além, né? Igual eu já tive meu trabalho, e tudo que meu patrão falava, Rani, talvez mova esse copo de lugar. Eu movi o copo de lugar e ainda falava assim, olha, esse copo poderia ficar também neste lugar que seria melhor. Ou seja, eu fazia além do que o meu patrão dizia. E a mesma coisa era na obra do Senhor. Deus falava assim comigo, olha, não é tempo ainda de você ir para o campo missionário. O seu campo no momento é a sua casa. E aí eu comecei realmente a falar da palavra do Senhor dentro da minha casa. E assim, eu falava, Senhor, se eu posso falar dentro da minha casa, eu também posso falar na cidade, eu posso falar nos meus bairros, eu posso participar de promoções missionárias dentro da minha igreja. Então, a gente precisa ter essa visão de multiplicação, de não somente olhar essa caderneta, mas por trás dessa caderneta eu tenho vários irmãos aqui me olhando. Eu tenho que parar de limitar a minha visão, parar de colocar limites naquilo que o Senhor tem para a minha vida. Sendo que o Senhor abriu a minha visão, Ele me confiou talentos para que eu possa avançar. E sim, o novo do Senhor, Ele dá medo. Os ministérios que o Senhor confia em nossas mãos nos dá medo, porque nós estamos cuidando daquilo que é dele. Mas isso não pode, o medo não pode estar acima da nossa obediência, acima do nosso amor pela palavra do Senhor. Na verdade, nem deveríamos ter medo, na verdade, deveríamos ter somente temor, que é totalmente diferente de medo. E essa parábola, ela é tão rica que serve até mesmo para os dias de hoje. Ela continua fluindo, ela continua nos dizendo, e Deus continua nos falando, olha, eu te confiei isso, o porquê que você está parado, por que você não está multiplicando. Eu acho muito lindo que nós, no campo missionário, nós trabalhamos com igrejas multiplicadoras, com plantação de igreja, ou seja, se eu planto uma igreja aqui, eu formo um líder, esse líder vai comandar essa igreja para que nós missionários possamos ir para outra comunidade que não tem igreja, e ali nós possamos plantar uma nova igreja. Então, são o quê? A gente multiplica. A gente tem aquela responsabilidade de cuidar das ovelhas, mas nós não falamos, olha, só eu que posso cuidar, eu que sou missionário. Não, nós convocamos outras pessoas, ei, faz parte desse ministério, para que você possa multiplicar a palavra do Senhor. A gente olha para as pessoas que talvez por outras pessoas olham, são desenganadas, pessoas que não valem nada, mas para a gente são muito valiosas, porque nós vimos além daquilo que os olhos humanos podem enxergar. Nós enxergamos além na vida delas, e ali elas se tornam futuro líderes de comunidade, e assim nós podemos avançar, multiplicar o amor de Deus. E um servo fiel, ele valoriza os bens do Senhor. Se você é fiel do Senhor, se você ama ao Senhor, assim você cuida das coisas dele. Você não deixa as coisas do Senhor de qualquer maneira. Muito pelo contrário, você dá valor a todas elas.
E Deus, Ele nos concede dons, talentos e oportunidades de acordo com a nossa capacidade. Não se engane achando que o de 5, de 2 e de 1 talento foi diferente. Até porque os talentos lá daquela época, eles eram distribuídos de forma diferente, né? Aquele 1 talento, naquela época, servia como se fosse um salário inteiro para os outros trabalhadores. Então, era muita coisa. Era algo muito grande. Aquele 1 talento, ele não recebeu pouca coisa. Ele recebeu muita coisa. Ele que foi negligente e não multiplicou aquilo que o seu dono confiou, né? Então, o que hoje Deus está te confiando? Qual a sua capacidade? O que você pode fazer? Você talvez pode fazer com pouco. O pouco que Deus te confia, talvez seja o muito, né? Porque eu tenho um testemunho muito lindo que eu até falei com os adolescentes agora de tarde. A gente precisava conquistar uma família no Pará. Meu campo missionário anteriormente era no Pará, na cidade de Abaetetuba. E a gente precisava conquistar uma família onde eram 12 filhos e 32 netos. Aí a gente falou, a gente tem uma congregação. E ali a gente precisa entrar para a gente poder conquistar essa família. E nós não tínhamos conseguido conquistar os mais velhos, só as crianças. E aí eu perguntei ao Senhor, Senhor, o que a gente deve fazer para conquistar essa família? E aí o Senhor falou fortemente no meu coração, leva um bolo. Eu, Senhor, um bolo? Só um bolo? Aí o Senhor, leva um bolo. O Senhor não falou mais nada comigo. Oramos, compramos o bolo, eu e minha dupla Ruana, bolo de apenas R$9, era o que nós tínhamos também na carteira, baratinho, ótimo, muito gostoso, e a gente levou para aquela família. E aí a gente olhou uma para a outra e falou assim, olha, com bolo a gente pode agradar, tanto é que eles também podem achar que a gente está achando eles famintos de fome, né, passando necessidade. Uma coisa ou outra. Mas o Senhor mandou, assim vamos fazer. Um bolo. Levamos para aquela família. Uma senhora, a mais velha da casa, recebeu aquele bolo e falou, nunca ninguém, enquanto eu moro aqui, me deu alguma coisa. Nunca ninguém sorriu para mim, vocês são as primeiras. Muito obrigada. Ela me deu um abraço que me sufocou. Mas me sufocou e por dentro eu queria muito chorar na frente dela, mas eu não podia. Mas eu queria agradecer imensamente ao Senhor por conta de um bolo. Aquela senhora abriu as portas da casa dela e confiou a pregar a palavra naquela casa. Irmãos, o marido dela, ele era dono do Comando Vermelho. Ou seja, a gente entrou em um lugar desafiador, aonde que Deus realmente queria que nós trabalhássemos. As crianças, o sonho das crianças daquele lugar era ser donos também do Comando Vermelho. Eles não sabiam o que estavam sonhando, né, normalmente, porque se você olhar e falar que uma criança quer ser dona de Comando Vermelho, ela não está sabendo o que está falando. Então, nós conseguimos a abertura para entrar naquela casa, louvar, falar no nome do Senhor e viver, sentir na pele o que eles vivem. Porque no campo missionário, a gente não vai para ficar um dia, 2 meses, 3 meses, nós vamos para morar. E não é a nossa cultura que prevalece, até porque não tem como a gente plantar a nossa cultura lá. Nós vamos com a intenção de viver como eles vivem, de estar com eles no dia a dia, sentir realmente a compaixão e de compartilhar com eles a obra do Senhor, a palavra do Senhor. E viver como eles vivem não é fácil. Eu achava que antes eu era missionária, mas o Senhor falou assim, você não sabe o que é ser missionário. Eu estou te levando para um povo em que você não conhece. Um povo que sofre e você não sabe da mínima do que eles passam. E aí, ali o Senhor me mostrou a real necessidade daquele povo. O que realmente é ser missionário. E através daquele bolo, a gente multiplicou. As crianças viram até a nossa casa, onde nós fazíamos a EBD. A EBD chegou a cerca de 30 crianças. A gente chegou a fazer programações de cerca de 70 crianças, porque naquela vila, aonde nós entramos naquela rua, uma criança se chamava a outra. Então, eles falavam assim, olha, os missionários estão fazendo brincadeira lá. A nossa brincadeira era EBD para eles, né? Então, elas estavam fazendo brincadeira, vamos lá. E chegava aquela criançada tudo. E eu falava com a minha dupla, Ruana, será que a gente vai dar conta? Já chegou a ser 70 crianças.
Eu disse, não, nós vamos dar conta. Nós ficamos cansadas, mas nós damos conta. E assim o Senhor foi multiplicando, 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 até que, em menos de um ano, nós ficamos 8 meses no Pará. Em menos de um ano, a Junta de Missões Nacionais viu a capacidade em mim e na minha dupla de podermos iniciar um novo projeto no Pantanal. Então, Deus está confiando algo novo na nossa mão, porque fomos fiel no pouco. Talvez se nós recusássemos de levar aquele bolo, que aos nossos olhos humanos era uma coisa tão simples, Deus não estava confiando uma comunidade inteira que nunca teve uma igreja. E aí Deus fala ao meu coração, olha, pode ser pouco para você, pode ser simples para você, mas no espiritual é muita coisa, porque talvez as pessoas hoje em dia estão precisando de tanto amor, de tanto carinho, estão precisando de tanta atenção, que um abraço já fez diferença. Para os irmãos terem noção, uma chegada nossa, que assim que nós pisamos no Pantanal, a senhora de 92 anos já ficou feliz. Nós não precisamos falar nada. Ela já veio nos abraçar e falou, vocês são as missionárias que eu tanto pedi a Deus toda a vida. E a gente precisa, de fato, multiplicar aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Não use de desculpa para falar, olha, Senhor, eu não tenho capacidade. Irmãos, se a fé que vocês têm hoje para poder engrandecer o nome dEle, para poder falar da palavra dEle, é Ele quem dá. A fé é um dom natural de Deus. Se a sua vida que você tem hoje não é sua, que é dEle, que Ele pode tirar a qualquer momento. O ar que você respira também não é seu, que é dEle, que Ele pode tirar também a qualquer momento. Então, tudo é dEle. E a nossa vida é para Ele. Tudo que nós temos, tudo que nós pensamos, tudo que nós somos, é dEle, para Ele, e por Ele são todas as coisas. Então, o porquê de temer, o porquê da gente retroceder, o porquê que da gente, às vezes, enterrar o nosso talento, simplesmente por conta de um sentimento humano que estão nos incapacitando de seguir. Antes de ir, eu falava, Senhor, eu estava muito animada para ir, mas eu tenho muita insegurança. Quer dizer, eu tinha muita insegurança. Eu não tinha medo, mas a insegurança, às vezes, foi assim, eu vou, mas e se acontecer tal coisa? Esse e se, o Senhor falou assim, tira dos seus pensamentos o e se. Porque eu não sou um Deus de se acontecer, se eu fizer, não, sou um Deus de que eu faço, eu falo, eu prometo, e assim se cumpre. Aquele que iniciou a boa obra, ele é fiel para cumprir. E eu tenho certeza que a obra que a gente começou, a obra que o Senhor começou em nossas vidas, Ele vai cumprir. Eu digo e também disse para os adolescentes que o chamado, seja ele missionário, seja ele para um ministério pastoral, seja ele para qualquer outro ministério, a opção, não tem opção de desistir. Você não fala, não, talvez dá mais para frente, se não der certo eu desisto. Não. Uma vez que você aceita, você não tem mais essa opção que, eu vou desistir. Não. Você pode desanimar, que é diferente, porque nós somos humanos, e aí encontrar forças no Senhor. Mas a desistência, você está dizendo para o Senhor, olha, eu não quero mais o que o Senhor tem para a minha vida. Você está dizendo para Deus que não aceita mais o seu ministério, não aceita os sonhos dele na sua vida. Então, o que Ele te confia, não é porque Ele pegou e simplesmente você fez algo para agradar o Senhor, por isso que Ele te confiou. É simplesmente porque Ele olhou primeiro para você e confiou em você primeiro, antes mesmo que você confiasse. Houve uma campanha na Junta de Missões que dizia assim, eu amo porque Ele me amou primeiro. E essa campanha, ela também foi muito forte, foi muito linda, porque, de fato, se hoje nós amamos a Deus, se hoje temos fé em Deus, foi porque Ele nos amou primeiro. Então, a confiança em Deus e nós não vem porque nós o conquistamos, foi porque Ele conquistou a gente primeiro e Ele viu essa capacidade em nós. Assim diz com todos os profetas, com todos os líderes da Bíblia, o Senhor confiou coisas tremendas das mãos deles, porque o Senhor já está no futuro, o Senhor já vê o futuro. Aos nossos olhos é grandioso demais, as pernas tremem, dá um medo. E ir para o Pantanal não foi algo que eu estava tão alegre, mas que eu estava com muito temor. Eu falei, Senhor, é um projeto do zero. É um projeto que
vidas que nunca houve alguém ali discipulando elas. Nós somos as pessoas que vamos discipular aquelas pessoas. Elas estão olhando para nós. Elas falam que nós somos os líderes espirituais deles. Eu falei assim, Senhor, se eu fizer uma coisa de errado, eles vão ver. E eles vão repetir. Porque eles, naturalmente, eles fazem isso. E se eles verem que eles nos perguntam o que eu devo fazer com isso, o que eu devo fazer com aquilo. Igualmente, foi uma senhora que falou com a gente, o que eu devo fazer? Eu tenho muitos santos. O que eu devo fazer com os meus santos? Eu vou jogar fora e vou queimar. Gente, não faz isso. A gente não permitiu que ela quebrasse e jogasse fora os santos dela, que ela era, o marido dela era católico. A gente simplesmente falou assim, olha, leve para um santuário. Lá eles vão saber o que fazer. Porque se eu pedisse para aquela senhora quebrar ou queimar aquelas imagens, santos não, aquelas imagens, ela talvez alguém poderia ver, e falar, mas por que tanta agressão? Por que tanta raiva de quebrar as imagens? A gente tem que saber muito como se portar. A gente não pode, às vezes, fazer o que a gente quer. Porque muitas das vezes a gente fala, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Não, a sua vida é do Senhor, você faz o que Ele quer. Então, nós devemos ter a nossa mente no Senhor, a nossa vida direcionada para o Senhor. E eu digo, às vezes, muita gente fala que eu sou muito radical. Acho que é por isso que eu entrei para o Radical Amazônia. E aí as pessoas falam, que eu falo assim, gente, uma vez que a gente aceita o Senhor como único e suficiente Salvador, nós vivemos sobre a autoridade dEle. Sobre o que Ele fala, nós fazemos. A nossa vontade, talvez, nunca vai ser correspondida com a vontade do Senhor, porque só Ele sabe da nossa vida. Aí as pessoas falam, nossa, Rani, não é bem assim, não. A gente também pode fazer, às vezes, o que quiser. Eu falei assim, não. Se você tem uma autoridade sobre você, você precisa obedecer a sua autoridade. Então, irmãos, confiar no Senhor, Ele requer obediência. Requer a gente, talvez, também, deixar o que a gente mais ama. Deixar as nossas coisas de lado. Deixar aquilo que nos prende de lado. Muitas pessoas acham também que ser missionário é um caso perdido. Ser missionário, muitas das vezes, é porque deu errado na faculdade, deu errado no emprego, brigou com a família, não tem aonde cair morto, que já falaram isso pra gente, deu errado no casamento e foi ser missionário, mas não. A minha vida estava muito bem encaminhada, eu tinha um emprego dos sonhos, eu estava bem financeiramente e eu tinha tudo do bom e do melhor. A minha vida espiritual estava maravilhosa e eu estava me especializando em mecânica de aeronaves. E eu estava caminhando para poder voltar para a mecânica, por conta da pandemia eu tive que sair. E também porque eu cumpri um estágio. Mas eu recebi um emprego muito bom também, que eu fui ser faturista de uma empresa. Ou seja, minha vida estava caminhada, gente. Eu estava ali no direcionamento certo da minha vida. Só que eu falava para o Senhor, Senhor, 2 coisas que eu deixo minha família, deixo minha casa, deixo tudo. É pela aviação e pelo campo missionário. E em um certo momento Deus me cobrou isso. Deus falou, lembra que você me disse que deixaria tudo pelo campo missionário? Eu lembro, chegou a hora, me dá o seu emprego. Mas Senhor, eu não sei para onde eu vou, não sei que campo missionário, não tem ninguém, não tem nada para poder ser enviada no momento. O Senhor, me dá o seu emprego. Com muita, dor no coração, no momentânea, não foi uma dor prolongada, eu deixei o meu emprego. Na semana seguinte que eu deixei o meu emprego, a Junta de Missões me ligou. Não precisou eu fazer inscrição. Não precisou eu ir atrás, porque os sinais me seguiram. Os sinais nos seguem, quando a gente obedece ao Senhor. E a Junta de Missões me ligou, simplesmente falando assim, você quer ir para o sertão ou você quer ir para a Amazônia? 8 horas da manhã da primeira semana de agosto, de 2021. E aí eu falei assim, eu quero ir para a Amazônia. Então, ótimo, em 2022 você vai estar na Amazônia. Bênção, gente. Na semana seguinte, a Latam me liga e fala, nós queremos te contratar para trabalhar como mecânica de aeronaves na pista de voo em São Paulo. Aí eu estou dividida. E, na verdade, Deus já tinha falado no meu coração, não, você não está dividida. Os meus sonhos são maiores do que os teus. Ao princípio, mecânica, eu vou ganhar muito bem, abrir os meus olhos, mas futuramente se sabe lá o que iria acontecer. E eu aceitei, claro, ir para o campo missionário, para a Junta de Missões Nacionais. E aí Deus me mostrou que é muito mais gratificante eu viver os sonhos dele. Não que você não possa ter o seu emprego.
Não que você não possa crescer futuramente na sua empresa, nos seus negócios, nos seus estudos. Não é isso. Isso foi o que aconteceu comigo. Mas é para dizer que aquilo que o Senhor confia em suas mãos, Ele vai multiplicar. Para você parece pouco. Eu não ia receber, ou então não ia ter nas juntas de missões o tanto que eu tinha na aviação, mas que, na verdade, Deus me supriu 10 vezes maior enquanto eu estava trabalhando. Chegou coisas para mim que eu não precisava nem dizer. Em primeiro momento, nós chegamos no Pantanal, nós não temos ainda luz nem água. E as pessoas naturalmente chegam com água gelada, chegam com peixe e costelas de boi, gente, desse tamanho. Muito, muito, muito bom, muito receptivos. E a gente vê o cuidado do Senhor. A gente vai para poder cuidar das almas, mas o Senhor cuida muito mais de nós. Nós vamos para fazer, nós doamos a nossa vida para que o Senhor faça através de nós, mas é muito maior o que Ele hoje em nós. E hoje eu estou aqui testemunhando para os irmãos, tendo essa oportunidade para dizer que aquilo que o Senhor confia em suas mãos, pode ser um bolo, pode ser um abraço, aquilo vai se transformar futuramente em coisas muito maiores. Nós conquistamos, através daquele bolo, uma família de 50 pessoas, que já dá uma congregação. Então, aí mais para frente, nós conquistamos mais e mais pessoas, porque nós tivemos a ousadia de fazer mais e de falar, o Senhor não quer que a gente pare. Então, vamos fazer. Às vezes, a gente fazia um saquinho de bala, um saquinho, às vezes, só de um chocolate, as crianças vinham correndo nos abraçar. Obrigada, missionária, por isso, porque nós não temos nada. Então, só do fato também de termos aulas, darmos aulas de graça, aquelas crianças já agradeciam porque tudo era pago para eles. Então, eles não tinham condições. Então, o pouco que você doa, que às vezes você acha que você não tem nada, mas aquele pouquinho que você doa faz multiplicar 1000 vezes mais. Porque não tem a ver com você. Tem a ver com o que o Senhor quer fazer através da sua vida. E hoje eu quero deixar para os irmãos de que honre e seja fiel ao que Deus está te confiando. Honre aquilo que Deus já confiou em tuas santas mãos. Que Deus já confiou em tuas mãos. Porque se o Senhor confiou, você precisa de mais do que se o Senhor, que Ele é dono de tudo, já confiou em suas mãos. Ele já fez o trabalho de te mostrar, olha o que eu tenho para você. Olha o que eu tenho para que você possa multiplicar. Comece com pouco. O pouco com Deus, sem dúvida, é muito. Nós não temos noção o quanto o Senhor quer fazer através de nós. E não menospreze. Porque também tem aquelas pessoas que querem infinitamente mais, que não estão satisfeitas com aquele pouco que o Senhor deu. Talvez você quer que mais e mais e mais e mais do Senhor. Poxa, Senhor, mas eu tenho esse emprego, mas eu quero aquele outro emprego. Mas talvez você não honre o emprego que você tem. Então, como é que o Senhor vai colocar mais coisas na sua mão se você não honra o que você tem hoje? Como é que você quer um ministério grandioso dentro da igreja se você não honra o ministério que é o principal, que é de servir? Às vezes, varrer a igreja, às vezes, dar uma água para alguém, às vezes, de apoiar o pastor, às vezes, de orar por um membro. Você não quer fazer porque você almeja ministérios maiores. Se o que você tem hoje é pouco, honre o pouco, porque você vai multiplicar e Deus vai te colocar sobre muito. E mesmo que tenha medo, obedeça ao que Deus está lhe dizendo. Medo, ele é um mero sentimento, só mesmo para te fazer parar. Só mesmo para te dizer de que, olha, se você continuar, você vai se dar bem. Mas o medo, ele faz você pensar o contrário. O medo fala para você, se você continuar, você vai cair. Se você continuar, vai dar errado, vai dar tudo errado na sua vida. E, na verdade, o medo ele só vem mesmo para te tirar dos caminhos do Senhor. O medo, a insegurança, a insatisfação, porque nós encontramos hoje pessoas muito insatisfeitas. Tem tudo. Tem uma água gelada, tem uma cultura maravilhosa. Eu aprendi a dar valor a muito à minha cultura depois que eu saí daqui. Não é errado você querer trabalhar em outro estado, em outro país, para você crescer financeiramente, crescer como pessoa. Mas é muito errado quando você fala, eu odeio Petrópolis, eu odeio Rio de Janeiro, eu odeio esse lugar. Porque, irmãos,
A gente não tem noção da riqueza que tem a nossa cidade. A gente não tem noção da paz que a gente tem nessa cidade. E a nossa cultura ela é muito valiosa. Sair de Petrópolis me fez valorizar este lugar. Eu tinha viagem marcada para outros lugares, eu falei, Senhor, eu quero só ficar em Petrópolis. Eu quero só sentir a minha cidade novamente. Eu quero sentir o prazer de estar com os meus amigos. Eu quero sentir o prazer de estar com a minha família. Não que eu não valorize o campo, tá, irmãos? É que bate a saudade da tua cidade, bate a saudade do seu dia a dia. Isso é natural, tá? Mas isso não ultrapassa a vontade do Senhor na minha vida. Só que é normal sentir falta. E eu também aprendi a valorizar outras culturas. O nosso Brasil, ele é rico, mas muito rico. Às vezes a gente olha para outros países com olhar de admiração e esquece de que o nosso país ele é um dos países mais lindos que existe. O próprio marido ali da Fernanda disse que pessoas que não conhecem a palavra do Senhor estão no nosso Brasil. Crianças que não sabem o que é Bíblia estão dentro do nosso Brasil. Pessoas que têm luz apenas 1 ano estão dentro do nosso Brasil. No Pantanal, chegou à escola, tem apenas 10 anos. Tem pessoas precisando do Evangelho. E você não precisa ir lá para poder que o Evangelho chegue. Nós que somos vocacionados aí, estamos indo. Você pode orar, você pode adotar, você pode interceder para a vida de alguém. E não pense que você está fazendo uma doação. Muito pelo contrário, você está investindo no reino de Deus. Nós, missionários, não precisamos de pena, de quem sinta pena da gente. Nós precisamos de colaboradores para a obra do reino de Deus. É isso que nós precisamos. Se você sente pena de missionário, desculpa, você não entendeu a palavra do Senhor. Mas se você investe na obra missionária, se você colabora que o reino de Deus ele seja proclamado em outras regiões, eu estou com você. Nós estamos juntos nessa. E eu digo que eu não fui sozinha. Não foi a Rani, da primeira igreja batista de Peru do Rio, que foi para o campo missionário. Mas eu digo que as igrejas batistas de Petrópolis foram comigo para o campo missionário. E eu agradeço imensamente a tudo que os irmãos já fizeram por mim, as orações, a Fernanda que se propôs sempre me mandar mensagem também, a nos ajudar. E, gente, é isso. Deus me confiou uma coisa, Deus me confiou um talento e eu só quero multiplicá-lo. Porque eu já guardei talentos dentro de mim e já vi que eu poderia estar muito mais longe. Mas eu entendi do Senhor que a cada passo que eu dou, uma coisa que Ele confia, Ele vai me confiar lá, e eu isso multiplico, Ele vai me confiar 100 vezes mais lá na frente. Porque sejamos sempre servos bons e fiéis na obra do Senhor. E não fiéis por algum momento, não fiéis por algum tempo, mas fiéis até o fim dos tempos. Muito obrigada pela oportunidade. Rani,